Olá! Nessa aula, serão abordados algoritmos de busca pela moda em um vetor e também algoritmos de ordenação, em especial o método de ordenação por seleção, o método de ordenação da bolha e o método de partição. Para cada um desses algoritmos será apresentada a noção de complexidade. E é importante enfatizar que algoritmos de ordenação são úteis em outros contextos. Por exemplo, na aula passada, a ordenação foi necessária para a realização da busca binária. A moda de um vetor é o elemento que aparece com mais frequência nesse vetor. O problema da busca pela moda consiste em encontrar este elemento no vetor. Sem perda de generalidade, o problema será atacado considerando-se que os elementos do vetor são numéricos. E também, mais de um elemento pode aparecer o mesmo número de vezes e ser a moda. Nesse caso, o que aparece primeiro no vetor será apresentado como resposta. Para ilustrar a busca pela moda, considere o seguinte exemplo. Um vetor, chamado valores, contendo 10 valores. Abaixo desse vetor, temos a posição dos elementos, os índices que acessam cada um dos elementos do vetor. E dentro das caixinhas, temos os elementos propriamente ditos. Nesse exemplo, a moda é o valor 7, pois ele é o mais frequente. Ele aparece 3 vezes, enquanto que outros elementos, como o 10 e o 19, aparecem apenas 2 vezes. E o 6, o 8 e o 12 aparecem apenas uma vez cada um. É bastante fácil escrever funções que buscam pela moda de um vetor. Aqui apresentarei duas versões para essa função, ambas chamadas busca-moda, que recebe como parâmetro o vetor e retorna a moda desse vetor. Para considerar a execução dessa função, veja o exemplo de código apresentado no slide atual. Ele contará com um subprograma auxiliar chamado preenche, que tem por função preencher o vetor com valores informados pelo usuário. E também o programa principal, que em sua execução inicializa um vetor de 10 posições, invoca a função preenche para preencher esse vetor e em seguida invoca a implementação atual da função busca-moda. Uma vez encontrada a moda, o programa principal mostra para o usuário qual que foi a moda identificada. A primeira implementação de busca-moda será a busca simples pela moda. Nessa implementação, todas as posições do vetor são comparadas com os elementos seguintes desse mesmo vetor. Por exemplo, considere o vetor com 10 valores, visto em slides anteriores. Esse vetor está associado à variável valores. Mas também considere a existência de um vetor auxiliar, chamado auxiliar. Nesse vetor, nós colocaremos com que frequência cada elemento do primeiro vetor aparece considerando a posição atual até o fim deste vetor. Então, por exemplo, se a posição atual é a posição 0, estamos considerando o elemento de valor 10. O elemento de valor 10 aparece da posição 0 até a posição 9 duas vezes. Isso implica que o vetor auxiliar receberá na posição 0 o valor 2. Dando prosseguimento, agora devemos considerar o elemento que está em valores na posição 1. E esse elemento é o 19. Se contarmos quantas vezes o 19 aparece da posição 1 até a posição 9 do vetor valores, veremos que será igual a 2. E esse valor 2, essa frequência, será colocada no vetor auxiliar na posição 1. E repetimos esse processo para cada posição do vetor valores. Preenchendo sistematicamente, teremos então na posição 2 do vetor auxiliar o valor 3, pois 7 aparece 3 vezes, considerando da posição 2 a 9, enquanto que o valor 6 aparece uma vez, se considerarmos da posição 3 até a posição 9, e assim por diante. No fim do processo, quando estivermos no fim do vetor valores, verificamos que o valor 7 da posição 8 em diante aparece uma única vez, e o valor 12
da posição 9 em diante, ou seja, até a posição própria 9, aparece uma única vez. Note que, se nós seguirmos esse raciocínio, o que teremos no vetor auxiliar é uma sequência numérica indicando a frequência de cada valor na posição de primeira ocorrência, sendo a maior. Então, uma busca simples pelo maior valor armazenado no vetor auxiliar indicará qual que é a posição do item mais frequente, sendo o item mais frequente a moda do vetor valores. Nesse exemplo, na posição 2 do vetor auxiliar, temos o número 3. E nessa mesma posição no vetor valores, temos o valor 7, que é a moda do exemplo apresentado. A implementação da busca da moda pela busca simples é bastante direta. Considere o código apresentado nesse slide. Vamos agora focar nossa atenção apenas na implementação da função busca moda, pois a outra função, a função preenche, e o programa principal já foi visto em um slide anterior. A suíte da função busca moda pode ser separada em duas partes. A primeira parte, responsável por calcular a frequência de cada elemento no vetor valores, considerando a posição atual até o fim desse vetor. E a segunda, responsável por localizar no vetor auxiliar qual a maior frequência contabilizada. Então, voltando aqui para a primeira parte da suíte de busca moda, o que precisamos fazer é inicializar o vetor auxiliar como sendo um vetor de zeros com o mesmo comprimento que o vetor valores. No laço mais externo dessa primeira parte da busca da moda, vemos que o índice atual assume os valores 0 até o comprimento de valores menos 1. Na posição atual, fica evidente que o vetor auxiliar recebe o valor 1, pois a posição atual representa uma ocorrência do valor atual nesse índice no vetor valores. Num laço mais interno, nesse for aninhado, o que nós faremos é varrer o vetor valores partindo do índice mais 1 até o fim de valores. Caso o valor na posição índice seja igual ao valor na posição varre, o que é necessário fazer é atualizar o conteúdo de auxiliar na posição índice, incrementando em uma unidade. Ao fim da execução desses dois laços alinhados, o que nós temos é o vetor auxiliar contendo as frequências de cada valor, da posição atual dessa frequência até o fim do vetor valores. Passando agora para a segunda parte do processamento de busca moda, o que é preciso fazer é encontrar onde está a moda. A implementação da busca simples pela moda é tão direta quanto a sua ideia que foi explicada no slide anterior. No slide atual, concentre sua atenção na implementação da função busca moda. Note que a sua suíte pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, em amarelo, tem o papel de popular o vetor auxiliar, enquanto que a segunda parte, em alaranjado, tem a função de buscar no vetor auxiliar qual a maior frequência e, por fim, retornar qual a moda do vetor valores. Passando para a explicação da primeira parte, o que fazemos é inicializar o vetor auxiliar com um vetor de zeros de mesmo comprimento que o vetor valores. Para cada posição chamada índice do vetor valores, o vetor auxiliar começa com um valor 1. Então, note aqui que eu estou explicando o laço mais externo, o for, onde índice recebe valores de 1 até comprimento menos 1. Esse valor 1, que inicializa o vetor auxiliar na posição índice, indica que na posição corrente temos uma ocorrência do valor atual. É preciso também contar quantas ocorrências desse valor existem no restante do vetor valores. E para isso, vamos precisar de mais um laço, mais um for. Só que esse, indexado por varre, vai percorrer da posição índice mais 1
até o comprimento. Dentro desse laço mais interno, caso o valor armazenado na posição índice seja igual ao valor armazenado na posição varre, o que devemos fazer é incrementar o valor armazenado no vetor auxiliar na posição índice. Fica evidente que ao fim da iteração desses dois laços, o que teremos em auxiliar é a contagem, ou seja, a frequência em que cada valor do vetor valores ocorre, considerando a posição atual desse valor até o fim do vetor valores. Na segunda parte da rotina busca moda, o processo agora consiste em partir de um palpite de qual que é a posição que mantém a moda do vetor, nesse caso nosso palpite será a posição 0, e confrontar esse palpite com as outras frequências armazenadas da posição 1 até a posição comprimento menos 1. E esse confronto acontece por meio de uma iteração de um laço, indexando i, então da posição 1 a comprimento menos 1, e um desvio condicional que verifica quando a posição i, então a posição atual do vetor auxiliar, mantém um valor maior do que a posição que é o nosso melhor palpite até o momento. Então, caso a posição i tenha um valor maior do que a posição on de moda, nós atualizamos a variável on de moda com um valor de i. Ao fim das iterações, on de moda indicará qual que é a chave, qual que é o índice da moda do vetor valores. E o valor associado a esse índice é retornado pela função busca moda. No algoritmo anterior, a busca simples pela moda, há basicamente duas estruturas de controle for em sequência. Nesse caso, o primeiro for, que possui maior custo, determina a complexidade do algoritmo. O primeiro for executa, para cada elemento do vetor, comparações com os elementos seguintes. Dessa forma, aproximadamente n vezes n-1 sobre 2 elementos são acessados. Ou seja, resolvendo essa pequena expressão n vezes n-1 sobre 2, é observado que o número de elementos avaliados é da ordem de n ao quadrado. Portanto, a complexidade da busca simples pela moda é O de n ao quadrado. É possível reduzir essa complexidade. Para isso, escreveremos uma outra rotina que busca a moda. Mas essa outra rotina deverá considerar um vetor ordenado. Ou seja, se você tem um vetor não ordenado, antes de fazer a busca pela moda, você deverá ordená-lo. Daqui a pouco veremos algoritmos de ordenação. Mas uma vez ordenado, a busca pela moda pode ser executada em tempo computacional bem menor do que n ao quadrado. A implementação da busca pela moda considerando um vetor ordenado é bastante simples. Note nessa implementação que temos apenas um laço, conforme foi comentado anteriormente. Antes do laço, o que fazemos é guardar qual que é o nosso palpite atual para a moda. E claro que o primeiro palpite é que a moda seja o primeiro elemento do vetor valores. Ao longo do laço, o que fazemos é iterar incrementando o valor da variável int, que começa na posição 0, mas na primeira linha do laço é incrementado em uma unidade. A frequência atual da moda que nós temos é igual a 1, mas dentro do laço existe um desvio condicional que atualiza tanto a moda quanto a frequência. Mas isso se, na posição ind atual, nós observarmos que o valor existente na posição ind menos frequência é igual ao valor da posição ind atual. Note que isso só acontece quando a frequência incrementa numa sequência de valores repetidos no vetor valores, ou quando uma frequência maior do que a que encontramos é detectada. Algoritmos de ordenação são a parte importante de muitos outros algoritmos. Por exemplo, na aula passada,
ordenação foi necessária para a busca binária. E nessa aula foi apresentado a busca pela moda de forma mais eficiente se o vetor estiver previamente ordenado. O problema de ordenação é caracterizado pela organização de um conjunto de elementos do mesmo tipo segundo um critério de ordenação. Sem perda de generalidade, o problema será atacado considerando que os elementos a serem ordenados são numéricos e estão armazenados em um vetor, e também que deseja-se ordenar os elementos de forma não decrescente. Note que é diferente dizer que os elementos são ordenados de forma crescente e dizer que os elementos são ordenados de forma não decrescente. Estar em forma não decrescente implica que o vetor poderá conter valores repetidos. Expressando, então, o critério de ordenação na forma de uma expressão algorítmica, temos que, se I é menor que J, então o valor armazenado na posição I do vetor deverá ser menor ou igual ao valor armazenado na posição J desse mesmo vetor. Esse slide ilustra um vetor valores antes e após a aplicação de um algoritmo de ordenação. Antes da aplicação do algoritmo, temos um conjunto de elementos dispostos em qualquer ordem. Após a aplicação do algoritmo, na saída, temos o vetor valores ordenados de forma não decrescente. Nesta aula, serão apresentadas as implementações de 3 algoritmos de ordenação. Os 3 utilizarão o mesmo programa base, composto pela função preenche, que, do mesmo modo que nos exemplos anteriores, preenche um determinado vetor com valores inteiros informados pelo usuário. Também é composto esse programa base pela função ordena, cuja implementação não é importante agora, pois ela terá 3 variações, e o programa principal propriamente dito. No programa principal, o que fazemos é declarar a variável números, contendo a referência para um vetor de 10 posições. Na segunda linha do programa principal, esse vetor é preenchido com os valores informados pelo usuário, e em seguida, o conteúdo desse vetor é impresso na tela. Depois, o método ordena é invocado e, por fim, o conteúdo do vetor é impresso mais uma vez. Mas, nessa segunda impressão, o que se espera é que o vetor esteja ordenado. O primeiro dos métodos a serem analisados é o método de seleção. Nesse método, para cada posição I do vetor valores, o algoritmo procura o 10º menor elemento e o coloca na posição I. No exemplo ilustrado, se estamos na posição 0 e essa posição possui o valor 7, o 10º menor elemento está na posição, coincidentemente, igual a 7, que é o valor igual a 1. Esse valor 1 troca, então, de lugar com o valor 7. Seguindo com a ideia desse algoritmo, a posição é incrementada em uma unidade e o valor atual, nesse caso igual a 19, é comparado com os demais valores do vetor valores. Dentre esses valores, é encontrado o valor 3 na posição 8. O conteúdo, então, da posição 8 é trocado com o conteúdo da posição 1. Isso faz com que o 3 passe a ser o segundo elemento do vetor. E assim sucessivamente. Ao término das trocas, o que temos é o vetor valores ordenado. Vamos agora analisar a implementação da ideia do método de ordenação por seleção. O método ordenar recebe um único argumento, o vetor a ser ordenado. Nesse método, precisaremos de um laço principal, que percorre todos os elementos da posição de índice igual a 0 até a posição de índice igual a comprimento menos 2. O que fazemos a cada iteração desse laço é selecionar qual que é o menor valor encontrado considerando a posição ind atual até o fim do vetor valores. Uma vez encontrado o menor valor, o que fazemos então é trocar o conteúdo da posição atual pelo conteúdo indicado com o menor valor. Notem nessa rotina que temos então 2 sub-rotinas a serem utilizadas.
Uma delas é a subrotina trocar. Ela nada mais é do que uma rotina que substitui o conteúdo da posição x de um vetor pelo conteúdo da posição y desse mesmo vetor e vice-versa. Nós já utilizamos essa rotina em outras implementações. Agora, a rotina que faz a seleção do menor valor, o que ela faz é receber como argumentos o vetor de valores e um índice de início. Esse índice de início é o nosso palpite inicial para o local do menor valor. Dentro desse laço, o que fazemos é verificar se o valor existente na posição atual indicado pela variável pos é menor do que o valor existente no local do menor valor que conhecemos. Caso isso seja verdade, então significa que um novo local de menor valor foi encontrado, o que implica em termos que atualizar o conteúdo da variável local menor pelo conteúdo da variável pos. Fica claro que ao fim das iterações do for, o que teremos em local menor é justamente a posição do menor valor, considerando a posição início informado como parâmetro até o fim do vetor vals. Na ordenação pelo método de seleção, há basicamente então duas estruturas de repetição for aninhadas. Uma que está dentro do método ordenar e outra que está dentro do método selecionar menor. A mais externa, a do método ordenar, ela executa para cada elemento do vetor comparações com os elementos seguintes e realiza trocas. Dessa forma, há aproximadamente n vezes n-1 sobre 2 elementos acessados. Ou seja, o número de elementos avaliados é da ordem de n ao quadrado. Portanto, a complexidade da ordenação pelo método de seleção é O de n ao quadrado. Vejamos agora outra estratégia para ordenação de um vetor. O nome da estratégia é o método da bolha. Essa estratégia executa n-1 iterações, controlada por uma repetição mais externa. Em cada uma dessas iterações, via repetição interna, percorre-se todo o vetor comparando cada par de elementos valores i e valores i mais 1 e trocando-os de posição caso valor na posição i seja maior do que valores na posição i mais 1. No exemplo ilustrado, temos então como entrada o mesmo vetor de valores visto nos exemplos anteriores. Na primeira iteração externa, o conteúdo da posição 0, igual a 7, é comparado com o conteúdo da posição 1, igual a 19. Nesse caso, 7 menor que 19, então nada é feito. O processo continua e o conteúdo da posição 1, igual a 19, é comparado com o conteúdo da posição 2, igual a 4. Mas agora, note que 19 é maior que 4, o que implica que é necessário fazer a troca dos valores que estão na posição 1 e na posição 2. Bem, esse processo de troca de valores consecutivos segue até o fim do vetor. E o que acontece nesse caso é que o último elemento do vetor estará na posição correta, pois o elemento maior é empurrado para o fim do vetor valores. Ou seja, a cada iteração externa, teremos um elemento posicionado corretamente. E de modo que na próxima iteração externa, não precisaremos percorrer todo o vetor. Basta percorrê-lo da posição 0 até a posição tamanho menos quantidade de iterações internas já executadas. Continuando com o exemplo, temos aqui na posição 9 o valor 19 está fixo e comparando o conteúdo da posição 0 com o conteúdo da posição 1, temos que 7 é maior que 4, o que implica na troca dos valores 7 por 4. E de forma sucessiva, fazemos comparações, nesse caso aqui, de 7 com 10, que implica em não alterar a ordem desses dois valores no vetor,
seguido pela comparação de 10 com 18, o que também implica em não alterar a ordem, pois eles já estão ordenados corretamente entre si. Mas, no próximo caso, onde a chave considerada é a chave 3 e a chave 4, temos que na chave 3 está contido o valor 18, enquanto que na chave 4 está contido o valor 6, o que é a necessidade da troca. Notem que, mais uma vez, esse valor grande, o valor 18, será carregado até o fim do vetor, ou seja, até a posição 8, pois ele será maior do que todos os outros. E no fim das iterações internas da segunda iteração externa, teremos o segundo valor posicionado corretamente após a ordenação. Então, por enquanto, temos o 19 na posição correta 9 e o 18 na posição correta 8. De forma sucessiva, os valores grandes são arrastados para a direita do vetor valores e, como mostra o exemplo, na oitava iteração externa, teremos que, do índice 3 ao índice 9, todos os valores estão ordenados de forma crescente. Para concluir o teste de mesa executado sobre esse exemplo, vamos passar então agora para o início dessa oitava iteração. Na iteração interna da oitava iteração externa, será feita então a comparação do elemento contido na posição 0, que é igual a 4, comparado aqui com o elemento contido na posição 1, que também é igual a 1. 4 é maior que 1, logo é preciso trocar a posição desses dois elementos. Avançando o par que é comparado, comparamos agora o elemento na posição 1, que é igual a 4, com o elemento na posição 2, que é igual a 3. Como 4 é maior que 3, nova troca é feita e o 4 é fixo em seu lugar devido. Por fim, na nona e última iteração externa, temos que a comparação de 1 com 3 indica que os valores já estão ordenados e o método de ordenação pode ser finalizado. A implementação prática da ordenação pelo método da bolha é bastante direta. Concentre a sua atenção aqui no método ordenar, que, conforme apresentado anteriormente, recebe um único argumento chamado valores. Note que esse método possui dois laços alinhados. O for da iteração mais externa atribui para a variável tamanho valores que vão do comprimento do vetor menos 1 até o valor 0. E esses valores são variados de forma decrescente. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que na iteração mais externa controlaremos o tamanho do vetor não ordenado. Na iteração mais interna, o que fazemos então é atribuir para a variável i valores que vão de 0 até o conteúdo da variável tamanho menos 1. E dentro desse for mais interno, temos a comparação de que se o valor atual em i é maior que o valor atual na posição i mais 1. Se isso for verdade, há necessidade de trocar os valores em suas respectivas posições. A troca é executada pela função trocar, apresentada no início dos exemplos de ordenação. Novamente, nesse algoritmo, há basicamente duas estruturas de repetição for alinhadas. A mais externa, executando n-1 vezes. Ela representa as iterações. Na iésima iteração, n-i comparações são feitas. Como no algoritmo anterior, aproximadamente n vezes n-1 sobre duas comparações são realizadas. Dessa forma, o custo computacional do método da bolha também é de ordem n². Portanto, sua complexidade é O de n². Entretanto, é possível implementar a ordenação pelo método da bolha de modo que, no melhor caso, a complexidade seja melhor do que a complexidade da implementação apresentada anteriormente. Nessa nova implementação, o algoritmo para na primeira iteração em que não houve nenhuma troca. Então, no pior caso, n iterações serão realizadas, o que não muda a complexidade de pior caso do algoritmo. O código apresentado nesse slide ilustra a modificação dessa implementação. Note que nessa implementação substituímos o laço mais externo, que era um for, por um while.
e ele é controlado pelo valor assumido pela variável troquei. Sempre que houver uma troca no laço mais interno, trocar assumirá o valor verdadeiro. Isso implica que alguma modificação na ordenação foi feita. Mas, se nenhuma troca foi realizada, o que temos então é que o vetor já está ordenado, não sendo necessário levar todas as iterações externas até o pior caso. Até o momento, vimos dois algoritmos de ordenação. O primeiro, pelo método da seleção, e o segundo, pelo método da bolha. Veremos agora a ordenação pelo método da partição. Trata-se de um método de ordenação eficiente e de natureza recursiva. Em cada ativação do algoritmo, um elemento do vetor é escolhido e é denominado pivô. Todos os elementos do vetor são então rearrumados, ocupando as primeiras células do vetor os elementos menores que o pivô. O pivô ocupa sua posição definitiva e será seguido pelos valores maiores ou iguais a ele. Aplicamos a mesma ideia com chamadas recursivas aos subvetores, também chamados de partições, caso esses tenham tamanho maior do que 1. As duas partições são então dadas pelos elementos menores que o pivô e pelos elementos com valores maiores ou iguais ao pivô, respectivamente. Nessas chamadas recursivas, quando todos os subvetores tiverem tamanho menor ou igual a 1, o vetor original estará ordenado. Acompanhe o seguinte exemplo ilustrado para a compreensão da ordenação pelo método da partição. Considere inicialmente todo o vetor valores. Nesse caso, todo o vetor é uma grande partição. O início dela está na posição 0 e o seu fim está na posição 9. Sem perda de generalidade, assumiremos que o elemento no início é assumido como sendo o pivô para o particionamento. Uma vez escolhido quem é o nosso pivô, devemos considerar a existência de duas outras variáveis. A variável i, que determina a posição de término do que será a partição à esquerda do pivô, e a variável j, que determina o início da partição dos elementos à direita do pivô. Ou seja, respectivamente, i indica até onde vai a partição de valores menores do que o 7 do exemplo, e j indica onde começa a partição dos elementos maiores do que 7 nesse exemplo. Durante a execução do método da partição, precisamos atualizar os valores de i e j até que eles se encontrem, determinando onde o pivô será colocado. A atualização de i se dá por incremento, e esse incremento acontece enquanto i for menor que a posição de fim da partição, e também enquanto o valor associado à posição i for menor ao pivô. Nesse exemplo, na primeira iteração, i não será incrementado, pois 19 é maior do que 7. A manutenção da variável j acontece de maneira análoga. J será decrementado enquanto j for maior do que o início, enquanto o valor associado à posição j for maior ou igual ao pivô. Na primeira iteração da manutenção de j, j será decrementado, pois 12 é maior do que 7. Dando prosseguimento com a animação, note que na situação atual, onde i igual a 1 e j é igual a 8, temos a situação em que na posição 1 temos um valor maior do que o pivô 7 e na posição 8 temos um valor menor que o pivô 7, o valor 3. Quando isso acontece, devemos trocar o conteúdo indexado por i com o conteúdo indexado por j, fazendo com que esses dois valores sejam colocados no local correto, ou melhor, na partição correta para a posterior execução recursiva do algoritmo. E o procedimento, então, segue fazendo o decremento e o incremento de j e i, respectivamente, e fazendo a troca sempre que necessário. No momento em que j for menor do que i,
o que temos é a indicação de que encerra-se o processo de repetição, encerra-se a atualização desses índices. Então, o que devemos fazer agora é colocar o pivô que está na posição 0 em sua posição definitiva e ativar recursivamente o algoritmo para os subvetores que vão, o primeiro, da posição inicial até j-1 e o segundo, que vai da posição j mais 1 até a posição final. Observe que, nessa situação, todos os elementos da partição à esquerda são menores do que o pivô. Eles não estão necessariamente ordenados. Isso será um problema a ser resolvido pelas chamadas recursivas do algoritmo. E, de mesmo modo, todos os elementos que estão na partição à direita do pivô são maiores do que ele. E, mais uma vez, eles não estão ordenados. Isso será um problema a ser resolvido pela chamada recursiva do algoritmo. Vejamos agora a implementação prática da ordenação pelo método da partição. Nessa implementação, temos, como de costume, o método ordena, que recebe como parâmetro o vetor a ser ordenado, chamado valores. Note que dentro do método ordena, existe a invocação, a ativação da função quicksort. Quicksort é quem de fato implementa o processo recursivo. Ele está escondido dentro de ordena para fornecer ao usuário de ordena uma interface mais amigável, que ele não tenha que se preocupar com a indicação de quem que é a posição inicial e a posição final da primeira partição a ser considerada pelo algoritmo. No caso, a posição inicial é sempre a posição 0 e a posição final é o comprimento do vetor menos 1. Partindo agora para a implementação da função quicksort, o que temos aqui é uma rotina que verifica se o início é menor que o fim. Essa situação só acontece quando o vetor de valores possui pelo menos 2 elementos, o que possibilita a criação de partições. Caso essa condição não seja atendida, o que temos então é um desvio do programa para o return, ou seja, o caso base da recursão é atingido e nenhuma chamada recursiva é executada nessa invocação particular. Porém, quando o início for menor do que fim, temos a situação em que há necessidade de verificar quem são as partições e a necessidade da chamada recursiva na partição à esquerda e à direita do pivô. Isso está expresso em termos de código como, primeiro, uma chamada à função particiona, que tem como finalidade encontrar a posição onde o pivô deve ser colocado e colocar à direita dessa posição todos os valores menores que o pivô e à esquerda dessa posição todos os valores maiores iguais que o pivô. Seguido pela invocação recursiva da rotina quicksort sobre a partição à esquerda e, por fim, a invocação recursiva da rotina quicksort sobre a partição à direita do pivô encontrado. No pior caso, esse algoritmo executará aproximadamente n vezes n-1 sobre 2 comparações. Isso acontecerá quando o valor pivô gerar sempre 2 subvetores, sendo um deles vazio e o outro subvetor com os demais elementos, exceto o próprio pivô. Ou seja, esse outro subvetor possui n-1 elementos. Portanto, a complexidade do pior caso da ordenação pelo método da partição também é O de n ao quadrado. Porém, esse algoritmo é um algoritmo mais eficiente do que os demais, pois na média ele executará n vezes log 2 de n acessos aos elementos, onde o fator log 2 de n se deve à divisão recursiva do vetor original. Para fixar os conteúdos vistos nessa aula, faça os exercícios que podem ser acessados a partir do botão presente nesse slide. Nesta aula, vimos como encontrar a moda de um vetor e também 3 algoritmos de ordenação: o método da seleção, o método da bolha e o método da partição, que naturalmente é um algoritmo recursivo. E para cada um desses algoritmos foram apresentadas noções de complexidade. Até a próxima aula.